Oiê, preciosos tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? A pergunta não é automática, tá? É a intensa esperança de que alguém me conte como é que está, de onde está me assistindo. Se vocês observarem bem os meus comentários, parece uma cidade fantasma. Às vezes eu vejo uma bola gigantesca de feno seco passando. Se você gritar oi, faz eco. Daqui a pouco tem teia de aranha nos meus comentários. Com exceção quando a minha amadinha inscrita e amiga Adriana comenta. Ela comenta com gosto, com vontade. Eu adoro. Acho importante conhecer mais vocês. Afinal de contas, eu não tô aqui para ganhar like, para ser compartilhada, para ser curtida, para ser famosinha, receber rótulo de youtuber, essas coisas. O Nath tá voando, peraí. Quer dizer, tá querendo decolar. Eu descobri que o barulho do Nath para vocês é pior do que é para mim, desculpa, tá? E hoje a imagem do vídeo tá pior do que nos outros dias, porque eu mudei a minha mesa de lugar e não me atentei ao pequeno detalhe da lâmpada. Então tá essa luz toda aqui. Até o próximo vídeo eu vou resolver isso. Enfim. Vê se vocês dão uma comentadinha, ou pelo menos deixem um emoji para mim saber que vocês estão assistindo o vídeo, ou que vocês estão gostando do conteúdo, para fazer sentido para mim, né? É um pedido simples. Poderia ser pior. Eu poderia estar aqui dizendo aquilo que vocês ouvem o tempo todo. Deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Só que não. Eu só estou pedindo para vocês comentarem. Nem que seja um sinalzinho de fumaça. De repente, esse monte de visualização é só alguém que acessou curioso para ver o que era, não gostou e já saiu correndo. A única pessoa que eu tenho certeza absoluta que assiste o vídeo inteiro é a Adriana. E é por causa da Adriana, os comentários que ela deixou no último dia, que é o primeiro passo da nossa jornada de autoconhecimento, é que eu resolvi passar aqui antes de completarem os 5 dias desde o último vídeo. É porque 5 dias. Porque o combinado era que vocês iniciassem o diário, escrevessem os 5 primeiros anos de vocês, o máximo que vocês pudessem lembrar, sendo que escrever um ano a cada dia.
Então, no total, isso daria 5 dias. E aí, após os 5 dias, eu retornaria com outro vídeo para a gente seguir com a nossa jornada. Mas eu achei tão interessante os comentários da Triana, pelo seguinte, nitidamente ela foi comentando enquanto ela assistia. Achei o máximo isso. Porque conforme ela foi assistindo, ouvindo, vinha o impulso de expressar, vinha algo na consciência dela e ela comentava. É exatamente o processo esperado quando se escreve um diário. Naquele momento ela só estava assistindo o vídeo, ela ainda nem estava escrevendo, mas ela já estava dando um mergulho dentro dela e já estava fazendo uma autorreflexão, uma autoanálise. Eu ia ficar muito feliz se estivesse funcionando da mesma forma com os outros escritos, porque é sinal de que funciona assim. Mesmo depois que escrever os 5 anos, quando nós avançarmos na linha do tempo, podem surgir lembranças dos 5 anos. E isso só vai acrescentar a autoanálise, a autoconhecimento de vocês. Então, eu resolvi voltar antes dos 5 dias para dar um bom motivo para vocês escreverem o diário, para vocês seguirem na jornada de autoconhecimento. Eu nem vou contar agora os benefícios que isso vai trazer para vocês. Se vocês assistirem 3 vídeos atrás, eu acho, onde o título é Falando a Real, eu estou fazendo a proposta de fazermos autoanálise, buscar autoconhecimento e o porquê. Acho que não nos outros 2 últimos vídeos eu também devo ter falado isso, né? Então, eu peguei 2 comentários da Adriana para que vocês que não viram ainda sentido em fazer esse diário, de repente percebam que não é simplesmente ficar ali, é como se fosse uma obrigação, algo forçoso, falar de si mesmo. Aliás, eu queria entender, né, gente? O diário de hoje em dia é a rede social. Eu fico impressionada, assim, as pessoas, elas falam, elas mostram de si coisas que eu tenho certeza absoluta que elas não manifestam no offline. Elas poderiam fazer um diário, porque aquilo que é manifestado no offline, das duas, uma, e tanto uma quanto a outra serão extremos. Ou a
pessoa ela vai falar de tudo o que ela reprime ou ela vai ter uma oportunidade de soltar o que ela reprime. E reprime porque no offline ela não tem como fazer isso. No diário, a única pessoa que vai ver é você mesmo. Diferente da rede social que todo mundo vê e ainda dá curtida, né? Só que a ideia do autoconhecimento é acabar com essa dependência de validação, onde a gente apela para qualquer tipo de expressão para conseguir uma validação, uma curtida, uma aprovação e se sentir aceito, aprovado. No diário, mais ninguém além de você vai ver e é você que vai aprovar o que você vai ler ou não. E é você que vai questionar o que você vai ler e vai tirar as conclusões do que você vai ler. É assim que se autoconhece, é assim que vai se desconstruindo vários tipos de dependências, principalmente emocionais. Então vamos ler aqui. O primeiro comentário que a Adriana fez. Minha infância só foi feliz graças a meu pai. Ele era um super-herói para mim. Não tive carinho de mãe, um abraço, um colo ou qualquer manifestação de amor. Lembrei a Adriana, na minha resposta, que absolutamente todas as vivências, boas ou ruins, precisam ser anotadas no diário. Então, tipo, a gente é predisposto, né? Se apegar a lembranças boas. Embora há quem se apegue a lembranças ruins. Só que quem se apega a memórias ruins não está bem, de alguma forma, né? Por exemplo, a depressão faz com que os depressivos eles fiquem indo até o passado e se apeguem a alguma coisa que não está sendo benéfica a eles. É bem complexo. A Adriana, ela mencionou que a infância dela foi feliz graças ao pai dela. Isso me faz entender que ela tem várias memórias e boas relacionadas ao pai dela. Mas no diário é necessário registrar as memórias com a mãe também, embora a mãe tenha falhado em vários aspectos com ela. Em determinado momento destes registros, nós vamos chegar em um dilema pessoal que vai remeter à ausência da mãe. Vocês mesmos serão capazes de fazer essa associação. Por quê? Porque vocês vão ler. Quando vocês registram tudo, é como se em determinado momento ali que vocês estejam escrevendo,
viesse um aviso assim, eu acho que eu escrevi alguma coisa assim que tem a ver com isso, e aí você vai no seu próprio livro, que é o diário, e vai fazer uma pesquisa. Em dado momento, vocês vão perceber como dá para ligar os pontos, como determinados acontecimentos, eventos estão ligados a outros, como determinadas dores internas, sofrimentos, faltas, elas já estão registradas ali em algum lugar e elas explicam por que determinado sofrimento no momento futuro, sabe? Eu tinha dito no último vídeo, por exemplo, no primeiro dia você está tentando lembrar alguma coisa do seu 1 ano de idade. Desculpa, nem todo mundo lembra. Tudo bem, escreva isso. Não me lembro de absolutamente nada do meu 1 ano de idade. Mas, vírgula. E a mãe conta que, com 1 ano de idade, eu comecei a comer caldo de feijão. A minha tia tem uma memória comigo com 1 ano de idade, que foi assim, assim, assim. Registra. Quando você estiver registrando, tentando registrar o 2º ano de vida, pode ser que você se lembre daquilo que você achava que não lembrava. Durante todo o processo vai ser assim. Eu vou dar um exemplo. É como, dentro do meu tipo de terapia, eu uso a interpretação de sonhos de Freud. Já aconteceu várias vezes, assim, de alguém ter um sonho muito complexo, muito vívido, e lembrar de muitos detalhes e despertar do sonho com sensações, com sentimentos, e aquilo ficar muito marcante ao longo do dia. Esse tipo de sonho é importante ser relatado porque é o inconsciente comunicando algo, tentando levar algo para o consciente. Alguma coisa que está lá dentro que está incomodando. E o inconsciente está pedindo para aquilo seja resolvido. A busca de autoconhecimento faz isso. O que está no inconsciente começa a saltar. Muitas vezes, conforme vocês forem adquirindo o hábito de escrever diário, vocês vão começar a sonhar muito. O inconsciente, ele usa tudo que está no arquivo mental para se comunicar com o consciente. E na maioria das vezes ele quer comunicar que você precisa dar atenção a um incômodo que você está ignorando. Ou aquele incômodo que você está sentindo, ele tem uma explicação. Já aconteceu de, em uma interpretação de sonho, o paciente sair assim, completamente aliviado. Porque em um sonho, há explicações de eventos
que vem da infância, que o paciente levou pela vida, não resolveu e ainda ignorava aquele mal-estar que aquele evento, trauma, sofrimento deixou. Quando a gente escreve em diário, é da mesma forma. Eu tenho uma frase onde eu digo assim, que as mãos, elas são a extensão do coração. Quando nós escrevemos, é impossível escondermos quem nós somos. É lógico que o coração é uma analogia, né? Tudo que nós somos é aquilo. O coração é o músculo que torna possível o corpo estar vivo. A vida do animal bípede, do corpo, está no coração, mas a vida da essência de quem você é de fato está aqui. A sua mão é a extensão. Quando você escreve, principalmente de próprio punho, tudo o que está no consciente, no inconsciente vai se manifestar de alguma forma. Se você não se colocar limites, se você não se reprimir, se você não ficar se policiando e simplesmente deixar a sua mão, a sua expressão livre, você vai se surpreender com o que você escreveu e vai achar até muito interessante. Vai se surpreender com a sua verdade, com a expressão da sua essência. Vai ficar parecendo um sonho que você vai ter que interpretar. Vamos aprender a interpretar sonhos. Na hora certa, nós vamos. Aí, a Adriana, ela fez um outro comentário muito interessante. Até hoje, não me conheço. Às vezes acho que vivo dentro de um livro e não consigo passar as páginas e ler os próximos capítulos. E aí eu respondi, esta é uma das finalidades do diário, registrar nossa memória e depois consultar. Eu chamo os diários de livro dos dias. Nele está contida nossa história, que sempre é atualizada com novas vivências. Cada vez que relemos, nos autoanalisamos, nos conhecemos mais, temos noção do nosso progresso e nos damos conta da história incrível que escrevemos. É simples assim. Eu tenho um poema, eu acho que tem um vídeo onde eu leio esse poema chamado Livro dos Dias. O título do vídeo é Livro dos Dias. Desculpa. Eu tenho um apelo nessa poesia, esse poema, porque eu faço uma analogia entre livros e pessoas. Eu vejo pessoas como livros. Eu tenho uma fascinação pela história das pessoas. Eu cresci ouvindo muitas histórias do meu pai, da nossa vizinha
que era a benzedeira do bairro, e eu era muito apegada a ela, eu ia muito lá na casa dela. E ela, o marido, contava muitas histórias. Então, assim, eu acho fascinante quando a pessoa começa a falar de si, mas não como nós vemos hoje em dia. Vou dar um exemplo. Eu dificilmente falo, eu ouço muito, e não é por causa da minha profissão. Todo mundo que encosta em mim começa a falar. Fala, fala, reclama. E aí você não sabe o que eu vi. Ah, você sabe fulano, sabe ciclano. Ai, hoje eu senti uma dor não sei aonde. Fala, fala, fala. Não só hoje. Raríssimas vezes eu estou dentro de um diálogo. São sempre monólogos. Não tenho, não é que não tenha interesse. Se são pessoas da convivência, quando eu percebo, eu já analisei, né? A análise, para mim, é algo muito espontâneo. É papum. Quando eu vejo, já foi. Então, a pessoa está falando, 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 eu já estou juntando os pontos assim, e mil coisas na minha cabeça. Agora, quando a pessoa está contando a história dela, é diferente. Ela conta os causos dela. Ela conta de situações da infância. Ah, de uma coisa que aconteceu no aniversário, não sei o que, com quem. Sabe, não importa se a história que está sendo contada da pessoa ela é boa ou é ruim. É diferente daquela pessoa que todo dia chega para você e tem o que reclamar, tem com quem está chateada, é que desabafa. Contar a história não é desabafar. Desabafar é ficar lamentando. Quando a pessoa começa a contar a história dela, o tempo para mim. Provavelmente, né, eu comecei a escrever entre 4 e 5 anos de idade e já comecei a escrever em diários. Eu sempre tive a necessidade de me expressar, eu sou muito expressiva, mas eu não gosto de falar. Eu tenho esse. Eu não sei se é preguiça, né, desinteresse, não sei. Normalmente eu não falo. Vocês vão ficar vendo eu tossindo aqui exatamente por causa disso. É tão raro falar que quando eu venho gravar o vídeo e eu fico aqui falando, a garganta não está acostumada, as cordas vocais não estão acostumadas a tanta falação, e aí dá tosse. Então, nessa de não falar, e eu observava tantas coisas, e na observação eu sentia tantas coisas, e eu estava tendo percepções, pensamentos, sentimentos. Eu queria expressar tudo aquilo. E eu escrevia. Eu me lembro, eu já tinha 2 dos meus filhos,
eu peguei uma agenda velha, já estava lotada, que era da minha adolescência, e resolvi ler. Que pesadelo. Eu tive que encarar aquele diário, o diário da minha adolescência. Que pessoa revoltada, que pessoa triste, magoada, e tanto que sentia ódio, e tão inconformada com tanta coisa. Eu podia simplesmente pôr fogo no diário, né, e esquecer. Só que eu tinha certeza que muito dos meus sofrimentos internos estava ali naquele diário. Para a idade que eu estava em comparação de quando eu escrevi aquele diário, eu não estava com muita paciência comigo não, sabe? Era como assim, eu não era adolescente, eu era aborrecente, autodestrutiva, depressiva, muito ansiosa, imediatista, raivosa, vitimista, revoltada, reclamando da mãe. Eu tinha muitos desabafos em relação à minha mãe. Eu tive que reler o diário todinho e me confrontar. Dava raiva, dava nervoso, eu perdi a paciência comigo mesma, com a minha versão adolescente. Mas eu tive que fazer isso. Porque sim, haviam coisas que eu desenvolvi na adolescência que ainda estavam em mim. Só que estavam agindo em segredo. Porque eu estava em outra fase da vida, com o foco em outras coisas, e eu não me dava conta. Conforme eu consultei a minha adolescência novamente, eu pude entender, inclusive, o meu problema de relacionamento com a minha mãe. Pode demorar anos, como pode demorar algumas poucas semanas para a gente compreender por que a gente tem problema com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com a gente mesmo. Há minúcias de nós mesmos, detalhes muito íntimos, muito secretos, que só a gente que sabe. Se a gente conta para a gente mesmo, se há algo que tem que ser resolvido, quem é melhor para resolver que nós mesmos? No outro vídeo, eu vou deixar isso bem explicadinho, essa história de nós mesmos. Muita gente não gosta disso. Elas entendem como se vira. Quem quer ajuda, se ajuda. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, a partir do momento que você não tem nenhum interesse, nenhuma vontade de se ajudar, de se conhecer, você está cheio de coisa para resolver dentro de si. Você está cheio de história inacabada. O que é a história inacabada? Vivências
experiências, situações, eventos da sua vida que te causaram alguma coisa marcante e você não terminou aquilo, você não resolveu aquilo, você não fechou o ciclo daquilo. É como você ter um namoradinho e de repente ele sumir e você nunca mais vê. Você sempre vai lembrar do namoradinho, por quê? Porque você gostava dele e ele simplesmente evaporou e você nunca vai saber se teria dado certo, por que ele foi embora, essas coisas, sabe? A gente é tão interessado em ficar, por exemplo, vasculhando a rede social para ver a vida de ex, de rival, da vizinha, o que minha irmã está aprontando, e os meus filhos, com o que eles estão falando. A gente não tem o mesmo interesse por nós mesmos. Por quê? Porque essa falta de consideração conosco mesmos. Se ninguém vem nos salvar, nos momentos mais cruciais da nossa vida, é sim só conosco que a gente pode contar. Ninguém vem nos salvar. Se a minha vida só eu posso viver, quem é que pode fazer alguma coisa pela minha vida a não ser eu mesma? Quem é que pode proteger a minha vida se não eu mesma? Quem pode mudar, construir, desconstruir alguma coisa na minha vida a não ser eu mesma? É preciso já compreender que se houver tanta dificuldade em escrever um diário e escrever sobre as próprias memórias, há muita necessidade de fazer um diário, fazer autoanálise, buscar autoconhecimento, a não ser que vocês prefiram ficar pagando terapia. Terapia é bom? É, mas toma-lhe dinheiro, né? Vai na terapia, paga a terapia e continua pagando terapia por meses, por anos, quando você mesmo poderia resolver algo que está dentro de você, que é algo da sua vida. A sua vida é um terreno imenso, uma fazenda onde tudo é fecunda. Ervas daninhas, flores coloridas, você tem a decisão do que vai tirar, do que vai manter. Você não precisa ser uma pessoa famosa, rica, conhecida, importante, embora todo mundo seja importante, tá? Mas você não precisa ser nenhuma celebridade para ter uma biografia. A vida de cada pessoa é muito interessante. Possui muitas lições onde podemos aprender muito sem precisar quebrar cara.
as experiências das outras pessoas, elas são de suma importância. Eu sou de uma época que esse ditado era muito presente. Você não precisa quebrar a cara para aprender. Então, se olhava muito os exemplos. Através dos exemplos, a gente evitava fazer escolhas erradas, seguir caminhos errados, porque estava lá um bom exemplo de que escolher determinada situação, determinado caminho, o resultado é aquele. De repente você observa outra pessoa que fez a mesma escolha, deu a mesma coisa. Você vai ser a terceira pessoa que vai fazer a mesma escolha para o resultado ser o mesmo, entendeu? Escrevam o diário, os 5 primeiros anos de suas vidas. Mesmo que seja alguma história que mamãe, tia, o pai contou. Às vezes a pessoa não lembra mesmo. Por exemplo, a minha irmã, em algum momento da puberdade dela, mais ou menos, acredito eu, ela bloqueou as memórias da infância. Ela só consegue lembrar de alguma coisa se eu contar alguma memória minha e ela estiver presente naquela memória. Mas situações dela sozinha, ela com ela, sem eu junto, por exemplo, ela não cria um bloqueio. Chega um momento que dá para desbloquear, sim. Eu faço isso com ela até hoje. É muito satisfatório ver o sorriso dela com certas lembranças, principalmente da nossa infância. Se você não lembra, pergunta para a mãe, para a tia, para a madrinha, para o pai, para o primo, para aquela pessoa que sempre estava com você. Você vai ouvir alguma história, anota, registra, é sua história. Tenha a você mesmo, a você mesmo, como alguém muito importante na tua realidade, no teu mundo. Tão importante que você está começando a sua autobiografia. Não menospreze as suas vivências, não menospreze as suas experiências, não menospreze a sua história de vida. Você é importante e é único. Ao longo da jornada, vai haver momentos em que vocês vão reler histórias e vão sentir das mais diversas emoções, sensações, principalmente aquelas incômodas que vão apontar uma necessidade de confrontação, mas desde as mais satisfatórias também. Mais satisfatório é algum evento da sua vida necessitar que ela tenha um encerramento digno ou seja resolvido e a satisfação que isso vai te dar. Vocês sabiam que
Eu vou lembrar disso lá na frente. Vai chegar um momento em que vocês vão reler tudo e vocês vão pensar assim, caraca, nossa, eu sou uma pessoa incrível, olha tudo que eu passei. Aliás, a coisa mais importante do diário é isso. Toda vez que você falar assim, eu cheguei no meu limite, não aguento mais, cansei, eu desisto. Eu não consigo mais. Eu só consigo chegar até aqui. Pega o diário. Pega o diário porque com certeza você passou coisa pior. Você sobreviveu, venceu muitas coisas e está aqui hoje. Você vai ser a pessoa que não vai permitir que você se engane, se iluda, se vitimize, se culpabilize. Você vai aprender a cuidar de você, sem achar que a sua felicidade, a sua alegria, a sua autoestima, o seu amor próprio depende de terceiros, quartos, quintos, sextos. Não, depende só de você. Tem sim como viver feliz consigo mesmo. Não é se tornar um eremita, não é viver num clausura, não é se tornar um individualista, não é sobre isso, é sobre tornar sua essência e essa parte tão linda dentro de você, que é a capacidade de sentir autossuficiente. Como indivíduos, inclusive dentro do coletivo, nunca seremos autossuficientes. É por isso que vivemos em comunidade. Um precisa do outro, mas do macro até o micro, tudo funciona assim. Uma coisa vive em função da outra, em prol da existência de outra. Mas a nossa essência, ela é autossuficiente. Ela se conecta realmente uns aos outros nessa autossuficiência diferente do animal. Você vai descobrir que essa dependência emocional, afetiva, essa obsessão em achar que casamento ou ter um namorado é realização de vida, as fichas vão começar a cair, sabe? Mas tem coisa que a gente precisa do outro. Sim, mas a bem verdade mesmo, principalmente hoje em dia, com tantas pessoas sofrendo, principalmente mulheres, afetivamente, é que não existe o outro se não houver você primeiro. Isso não é papo feminista, isso não é papo de egoísta, de individualista, não. É papo de uma pessoa que se aceita e se ama assim como é, que respeita a própria história, que respeita os próprios processos, que respeita as próprias batalhas. Isso é amor próprio. Isso é autoestima. Não tem nada a ver com o que a gente mostra por fora.
esta imagem aqui, ela está se desfazendo, ela está envelhecendo, ela está seguindo o prazo de validade, vai virar sopa no caixão, ou cinza no fogão. Isso aqui passa, fica. Isso é o que está dentro. Isso que está dentro é o que fica, por exemplo, nos nossos filhos, que é perpetuado de geração em geração. Quanto mais você se aceitar e se gostar, mais eternizado você vai ser. De geração em geração, a sua geração. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, que não nos deixam morrer. Eu vou semana que vem. Espero que vocês comentem, por favor. Conta para mim o que vocês estão achando da experiência. Se é que vocês estão escrevendo diário. Se vocês têm interesse de se autoconhecer ou não, não tem problema dizer que não quer saber disso. É super normal, gente. Às vezes dá preguiça, né? Mas manifestem-se. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escrevam. Escrevam. A gente se vê no próximo vídeo. Ótimo final de semana para vocês. Beijos na alma.